Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei o pecado está no mundo. Mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito também não é como na transgressão, porque se pela transgressão de um homem, pela transgressão de um, morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos, e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. Versículo 16. E não foi assim o dom como a transgressão, por um só homem pecou. Porque o juízo veio de uma só transgressão para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Até aqui. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade. Senhor, aplica a tua palavra em nosso coração, revela o teu querer, que, ó Deus, a cada dia nós possamos estar ligados, ó Pai, àquilo que o Senhor deseja, nós possamos estar alinhados, Senhor, ao teu propósito. Te glorificamos com mais uma oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. O texto que nós lemos de Romanos, às vezes, quando a gente lê o texto, parece até uma coisa redundante, né? Alguns termos repetidos, algumas palavras que parecem estar de forma redundante, repetida no texto, mas é importante nós entendermos que aqui está frisando a respeito, né, da condenação da humanidade após o pecado, mas também a respeito do sacrifício, a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. E aí nós vemos que a palavra de Deus fala da justificação pela fé. Inclusive, a abertura do culto aqui, a Joyce falou um texto e isso só confirmou aquilo que Deus havia ministrado no meu coração. Eu falei, Senhor, eu não tenho uma palavra para hoje, porque ontem foi um dia muito corrido, e eu não tive tempo muito de sentar para dar uma lida, e hoje eu falei, Senhor, eu preciso transmitir uma palavra para a igreja. E aí, eu lendo a Bíblia hoje de tarde, o Senhor me levou para esse texto. E aí a palavra de Deus, ela fala muito claro conosco, porque a justificação pela fé, porque não está ligado àquilo que nós fazemos, àquilo que nós merecemos, mas àquilo que Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos alcançar a misericórdia, alcançar a salvação. Nós não somos condenados pelo pecado, nós somos condenados pelo pecado de Adão. Nós estávamos condenados por meio do pecado que Adão cometeu. Mas quando Jesus ele se entrega por amor às nossas vidas, para resgatar, né, para libertar do pecado, nós não estamos, hoje nós não estamos mais debaixo do pecado de Adão, mas nós estamos debaixo do pecado, nosso próprio pecado, debaixo da nossa própria, muitas vezes da própria transgressão do homem. Por quê? O pecado de Adão, Jesus ele pagou a célula da condenação na sua morte. Então, ou seja, por isso que a palavra de Deus ela fez por meio
Por meio de um entrou o pecado e com o pecado a morte. Ou seja, por meio do pecado de Adão, a humanidade inteira se tornou pecadora. Todos aqueles que vieram depois de Adão e Eva eram pecadores, independente se, mesmo depois que a igreja foi estabelecida, mesmo uma criança recém-nascida que nasce hoje, ela é uma pecadora. Maria, uma criança, ela precisa crescer, tomar estatura, ela precisa reconhecer Jesus para que ela alcance a salvação. Por quê? Porque a salvação em Jesus, a salvação só há em Jesus Cristo. Eu posso sim ser um religioso, eu posso acreditar em Deus, mas se eu não acredito em Jesus, eu não garanto a minha salvação. Não, mas eu estou falando assim, se ele ganhar uma estatura, a partir do momento que ele tem consciência do que é a verdade, do que é a mentira, do que é o pecado, ele precisa reconhecer Jesus. Então, uma criança recém-nascida, se ela morrer, ela tem a salvação por causa da inocência. Mas, a partir do momento que ela alcança a estatura, ela sabe o que é certo, o que é errado, ela tem um livre-arbítrio para escolher. É por isso que ela precisa aceitar Jesus. Ela precisa reconhecer Jesus como Salvador. Amém? A morte de Adão, ela veio após a queda, após o pecado, ou seja, a morte espiritual de Adão. E essa representa o quê? A primeira morte. O que é a primeira morte? A primeira morte é a morte espiritual. Por exemplo, nós estávamos mortos espiritualmente. Você quer colocar o instrumental aqui? Deixa eu conectar aqui. Louvado seja o teu nome, Senhor. E eu estudando essa palavra, eu entendi, assim como Paulo falando aos Romanos, a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo ele fala a respeito da graça, a respeito de um não merecimento pela salvação, porque nós não merecemos ser salvos. E aí, quando a gente olha para a história da criação, a gente vai ver que Adão e Eva, Deus cria Adão e ele deixa instituído que Adão ele teria o controle, ele teria o domínio sobre todas as coisas, sobre a terra, sobre os animais. Só que quando ele peca, ele alcança um nível que o leva à morte, ou seja, porque a Bíblia fala que ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que no fato de ele comer do fruto, ele é a morte espiritual. Mas aí a gente vai ver que os primeiros humanos na face da terra, eles tinham um tempo de vida muito longínquo. Eles tinham 900 anos, tinha homens que morreram com mais de 900 anos, 930 anos. Então a gente vai ver que após a queda do homem, ainda as pessoas viveram por um bom tempo, vivendo muitos anos de vida. E a gente vê que os últimos homens da linhagem, Noé, por exemplo, morreu com mais de 900 anos. E aí a gente vai ver que a primeira morte, essa vida longa que eles tinham terrena, era uma vida física, era uma vida aqui para este mundo. Mas espiritualmente todos estavam mortos os seus delitos, porque isso representava a primeira morte, que foi por meio do pecado. Por isso que a Bíblia fala assim: por um homem entrou o pecado, e com o pecado entrou a morte.
A segunda morte é a morte física, essa morte física que a pessoa ela vai morrer. Só que é por isso que a Bíblia fala que muitos não passarão pelo dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte? Porque quem aceita Jesus, ele vai morrer físico, mas espiritualmente não. Então, aqueles que reconhecem Jesus, assim como foi falado aqui, que pela fé em Jesus Cristo, nós alcançamos a salvação. E nós não passaremos pelo dano da segunda morte, porque o dano da segunda morte é essa morte aqui, essa morte terrena. A Bíblia não fala com quantos anos Adão pecou. Por quê? Porque não tem escrito ali quantos anos, mas segundo os estudiosos, quando Adão foi formado, ele foi formado do pó da terra, a palavra fala que não especifica a idade de Adão. Ou seja, Adão ele não foi gerado, como é que eu posso falar? Não, ele não foi uma concepção humana. Diferente de nós, hoje, a nossa concepção ela é uma concepção humana. Ou seja, nós precisamos, o óvulo junto com o espermatozoide fecundar para que a pessoa possa ser formada no ventre, no útero da mulher. Adão ele foi formado, mas pela mão do próprio Criador. Então Adão ele não teve uma infância. Ou seja, estima-se que quando Adão foi formado, a aparência de Adão era uma aparência de pessoa de 30 anos, aproximadamente. Estudiosos identificam que Adão ele foi formado com uma aparência mais ou menos de 30 anos. E foi a mesma idade que Jesus iniciou o ministério dele, com 30 anos de idade. Isso é muito sério porque a Bíblia ela faz uma ligação, ela tem uma ligação muito profunda, porque Jesus iniciou seu ministério com 30 anos. E Adão, aparentemente, os estudiosos indicam que Adão ele tinha uma aparência de uma pessoa de 30 anos quando ele foi formado. Ele não foi formado uma criança. Por isso que ele é semelhante a Deus também. Isso. E o que levou o homem ao engano, ao pecado, foi dar ouvido à voz da serpente. Só que quando a gente vai para Gênesis capítulo 6, a palavra fala que, deixa eu só ler aqui, Gênesis capítulo 6, o versículo 3 diz assim: Gênesis capítulo 6, versículo 3 diz assim: E o Senhor disse: Meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Esse texto me intrigou porque quando eu estava estudando esse texto, me intrigou porque quando a gente vai para a Escritura, a gente vai ver que depois do dilúvio, nenhum homem viveu mais que 200 anos de idade. Só que esses 120 anos aqui não se trata da idade máxima que o homem ia chegar. Aqui, se você olhar um pouco antes, havia uma perversidade sobre a terra. Inclusive aqui, logo depois desse texto, Deus chama Noé e pede a Noé para construir uma arca. Os 120 anos que Deus está se referindo é os 120 anos que o Senhor estava dando de oportunidade ainda para as pessoas se arrependerem do pecado, para se arrependerem. E aí, depois, logo em seguida, Deus ele fala com Noé: Noé, você faz uma arca que eu vou mandar um dilúvio sobre a face da terra, porque a perversidade do homem chegou até a mim. E isso já por mais de 1000 anos, não sei especificar quantos anos depois
depois que Adão teve, né, Caim, aí depois Caim mata Abel, e depois nasce Sete, aí vem toda a genealogia. E aí a gente vê que, por exemplo, Abraão viveu 175 anos. Depois dessa geração que foi após a queda do homem, a gente vê que além do dilúvio que devastou toda a terra por causa do pecado do homem, o que devastou a terra não foi Deus que devastou a terra. O que devastou foi a consequência do pecado do homem, porque havia muita guerra, havia muita morte, as pessoas, o amor pelas pessoas havia se acabado, havia guerras, mortes, prostituição, e isso chegou até Deus, e Deus estava vendo que a humanidade ela precisava ser acertada, precisava ser consertada. E aí a gente vê que depois da queda do homem, a idade, por exemplo, Abraão viveu 175 anos, Isaac viveu 180 anos, Jacó viveu 147 anos. A gente vê que não chega a 200 anos, mas ninguém consegue chegar a 200 anos depois da queda do homem, após o dilúvio, porque até o dilúvio ainda pessoas viviam 900 anos, 800 anos, 700 anos. Então a gente vê que, além de alterar a genética do homem, o pecado ele conseguiu reduzir o tempo de vida física, o tempo de vida humana na Terra. E aí a gente vê que hoje uma pessoa que atinge 100, 110 anos, 120, ela já está cansada, ela já está muito debilitada fisicamente, porque a genealogia e a genética do homem, o pecado fez com que o homem perdesse esse vigor. Porque a gente vê que Abraão, mesmo com 185 anos, acho que, se eu não me engano, a promessa foi com 90 anos. Abraão recebeu a promessa. Deus deu a promessa para Abraão que ele teria um filho. Não, foi com 80 anos, né? Então, com 80 anos ele recebeu a promessa. E com 100 anos, depois de 20 anos, Isaac nasceu. E aí a gente vê que o pecado do homem, ele traz uma consequência para a humanidade. E aí, o homem, por exemplo, espiritual, que era na questão da pessoa de Jesus, quando a gente vai aqui para o versículo 14 de Romanos, versículo 14 fala assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. A gente vê que a pessoa de Adão, ela faz uma analogia ou uma semelhança à pessoa de Cristo. Por quê? E aí há um contraste. Por quê? A Bíblia fala que por meio de Adão entrou o pecado no mundo, ou seja, todos foram contaminados com o pecado. Mas aí Jesus, no versículo 19, se nós vamos para o versículo 19, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Porque assim, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Mas esse muitos aqui fala de universalidade, ou seja, pela desobediência de um só homem, todos foram feitos pecadores. Por quê? Porque o pecado do homem fez com que a humanidade se tornasse afastada da presença de Deus. E aí a gente vai para a pessoa de Cristo, tem praticamente um sentido, uma semelhança, mas tem algo assim como foi falado aqui. É isso que eu estou falando, como Deus confirma na palavra. Porque Jesus, a palavra fala que Jesus ele morreu. A misericórdia de Deus, ela atinge toda a humanidade. Mas escolher a salvação depende de cada um de nós.
Gênesis 12, 4. Então ele recebeu a promessa com 75 anos. Então a gente vê que por um entrou o pecado, e o pecado entrou a morte, ou seja, a todos. E aí a Bíblia fala, né, em Efésios 2, né? Efésios 2, que fala. Não, Efésios 2, não, acho que é Romanos mesmo que fala. O primeiro Adão e o último Adão. Só que o primeiro Adão, o pecado entrou e atingiu toda a humanidade. E Jesus, ele veio morrer pelos nossos pecados, ele morreu pelo pecado da humanidade. Só que o fato de Jesus morrer pela humanidade, ele não garantiu salvação para todo mundo. Porque a salvação vai ligar na fé. Porque é pela graça. Ou seja, Jesus ele morreu pela humanidade, mas só vai ser salvo quem crê. Porque assim como está em Efésios, né? Efésios. Eu até fiz uma anotação aqui, ó. Em relação à obra de Cristo, não é universalista, pois o sacrifício de Jesus tem poder para salvar todos. Porém, torna-se efetivo e opera a justificação apenas aqueles que recebem o dom da graça, por meio da fé em Cristo. Ou seja, o que a gente vê em muitos conceitos religiosos, até muitos teólogos acreditam que aqueles que foram eleitos, escolhidos, eles vão ser salvos e não importa o que eles fazem. Mas isso não é a verdade. A Bíblia fala que pela graça sois salvos mediante a fé, porque não adianta eu ser o escolhido de Deus se eu não crer em Jesus Cristo. Então é inadmissível eu falar que uma pessoa vai ser salva se ela não acredita em Jesus. Isso é um engano. Se as pessoas não acreditarem em Jesus, elas vão ser salvas. Isso é uma mentira de Satanás, porque o diabo ele introduz esse tipo de ensino para que as pessoas vão para o caminho errado. Efésios 2,8 diz, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, eu preciso receber esse dom. Eu tenho que buscar esse dom da fé. Por quê? Porque a fé é um dom que é dado por Deus. Porque se eu não busco, eu não recebo. Eu preciso aceitar Jesus, eu preciso reconhecer que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não é um mérito humano, não é um mérito humano, não é aquilo que eu faço. Eu preciso fazer isso para ser salvo. Não, você precisa reconhecer Jesus. A palavra de Deus é clara para nós. Escolher Jesus, crer em Jesus é uma escolha. Deus não vai me obrigar a acreditar em Jesus. Eu preciso entender que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Então, se as pessoas, a gente vê muitas pessoas se escandalizam, porque se eu falo, assim como foi falado aqui, se eu falo que todos são filhos de Deus, eu não consegui entender as Escrituras, porque eu só posso ser considerado filho por meio de Jesus Cristo. Quando eu aceito Jesus, eu reconheço Jesus, a Bíblia fala que eu sou imputado, eu sou implantado, eu sou enxertado na videira. Ou seja, nós, até o nascimento de Jesus, ninguém era considerado filho de Deus. Por quê? Porque só em Jesus Cristo a gente consegue receber a adoção como filho. Então eu preciso acreditar em Jesus. Então esquece esse negócio. Eu estou no mundo, eu vivo a minha vida desleixada, eu vivo minha vida no pecado, eu sou filho de Deus. Deus me criou, eu sou filho dele. Então isso é uma mentira. Até enquanto eu e você não aceitarmos Jesus, nós somos criaturas de Deus. Deus criou o homem, nós éramos criaturas. E para ser reconhecido como filho, eu preciso aceitar, eu preciso reconhecer o seu filho unigênito como meu Salvador. Porque aí eu vou ser adotado, eu vou ser reconhecido, eu vou receber uma identidade de filho na presença.
Mas aí a pessoa fala assim, poxa, mas eu aprendi que Jesus morreu por mim, ele foi crucificado, ele foi chicoteado, ele sofreu perfurações na mão, no pé, para morrer por mim, e eu não preciso fazer mais nada. Isso é uma doutrina que as pessoas estão introduzindo, estão recebendo isso como um ensino, como doutrina bíblica. Isso não é verdade, porque Jesus, a morte de Jesus, ela foi sim por toda a humanidade. Mas a Bíblia fala claro que quando a gente a gente vai para João, a gente vai ver que a Bíblia fala assim, assim como a serpente foi levantada no deserto, Jesus foi levantado no madeiro, ou seja, e o Senhor ele deixou lá no livro de Deuteronômio, para que Moisés deixasse registrado, Moisés faz uma serpente, porque o povo estava murmurando, o povo estava em pecado de idolatria, o povo murmurava contra Deus, murmurou contra Moisés, contra a liderança de Moisés, e Deus falou assim, eu vou matar esse povo, e Deus enviou serpente abrasadora para matar esse povo, e essa serpente abrasadora, ela recebeu esse nome porque a picada dessa serpente queimava. Segundo as Escrituras, a picada queimava e ardia muito, as pessoas sofriam e levava as pessoas a óbito. Porque é o veneno do pecado. E assim, o ser humano, ele foi contaminado com esse veneno do pecado. Esse veneno do pecado, talvez no mundo hoje, ele não causa esse sofrimento de imediato, mas ele causa o sofrimento de morte. E aí, Moisés, ele constrói a serpente de bronze, porque o bronze, ele representava a purificação. Quando a gente vai para o livro de Levítico, a gente vai ver que Deus estabelece que Moisés, que eles construíssem a bacia onde se lavava. A bacia onde se lavava a mão, os sacerdotes se lavavam, era feita de bronze, porque representava a purificação. Aí Moisés constrói a serpente de bronze. E Deus fala assim, levanta essa serpente de bronze no deserto, porque todos que olharem para a serpente e reconhecer que a causa do pecado, a causa da morte, depende de olhar e reconhecer, eles vão ser sarados. Ou seja, aqueles que olharem para a serpente vão receber o antídoto da cura. E a Bíblia, isso foi real. Isso não é uma coisa mística. Todos que olharam para a serpente no deserto foram salvos, sobreviveram. E aí, por isso que eu estou trazendo para esse campo, porque assim como Jesus também foi levantado no madeiro, eu olhar para a cruz de Cristo, eu olhar para Jesus e reconhecer Ele, que Jesus é o antídoto para a minha vida. Jesus é o antídoto para que eu não seja condenado à morte eterna. Porque as pessoas acreditam que a morte é o fim, mas a morte é apenas o começo para os cristãos. Aqueles que recebem Cristo, que recebem o poder do Espírito Santo, aqueles que foram transformados pelo Espírito Santo, a morte física é o começo, porque essa vida aqui é passageira. Nós estamos aqui apenas de passagem. Existe uma vida em abundância para nós. Imagina um lugar onde as horas não são contadas, os dias não se contam. A palavra fala que não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento. Quem não quer ir para esse lugar? Quem não deseja ir para esse lugar? Aonde não há dor, onde não há sofrimento. O destino da nossa alma. Eu estou falando, estou anunciando a palavra e mostrando para aqueles que estão ouvindo para onde você quer dar o destino para a sua alma. Para onde você quer que a sua alma vá. Em Deuteronômio, no capítulo 19, Deus dá uma escolha para o povo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu coloco
Deuteronômio 19 ele diz assim: eu coloco diante de vós bênção e eu coloco diante de vós maldição. E aí Deus fala assim: vocês escolhem o que vocês querem. Então, por que isso traz para nós uma reflexão? Porque escolher a bênção de Deus depende de nós. Deus ele não vai obrigar, ele nunca vai obrigar. Muitas vezes o que Deus faz é colocar prova em nossa vida para que nós possamos entender que nós precisamos alinhar, nós precisamos entrar no caminho, para reconhecer que muitas vezes, por causa da nossa obstinação, por causa da nossa rejeição, Deus coloca nós em provas para que nós possamos reconhecer que nós precisamos de Jesus para conduzir os nossos caminhos, para que nós possamos entender que a salvação é por meio de Jesus Cristo. O homem, em seus delitos, ele caiu, ele se contaminou. E aí as pessoas perguntam: mas por que Adão ele peca e eu que nasci há 3, 4 mil, 5 mil anos depois, o pecado, eu sou um pecador, porque foi Adão que pecou, não foi eu. Mas a Bíblia fala, por meio de um só homem, por meio do pecado de um só homem entrou a morte, e pela morte, pelo pecado entrou a morte. Ou seja, é como se, eu sempre falo, eu sempre cito esse exemplo que fica mais fácil de entender. Principalmente as pessoas que mexem aqui, fazem bolo, fazem pão, por exemplo. Você pega uma forma, você faz um pão. Aí depois essa forma, ela cai no chão. Ela cai e ela amassa. Sei lá, aquelas formas que fazem pudim, por exemplo. Ela vai cair e ela vai amassar. E aí você não joga a forma fora porque ela só amassou, ela não quebrou. Aí você continua fazendo pão e bolo naquela forma. Mas todos os pães e bolos que saírem daquela forma vão sair tortos, deformados. É a mesma coisa. Porque Deus ele criou o homem, a imagem de Deus os criou, a sua semelhança. E aí o pecado tirou o homem da eternidade. O paraíso era o local onde o homem desfrutava das bênçãos de Deus. Só que, pelo fato da mulher ter dado ouvido à serpente, o engano da serpente, os olhos dele se abriram. Eu até preguei sobre isso aqui, dias atrás. Os olhos dele se abriram. Só que, o fato de os olhos dele se abrirem, o pecado entrou. Por quê? Por causa da desobediência. O que tirou Adão e Eva do jardim não foi apenas o fato de comer, mas foi o fato de desobedecer. Porque é a desobediência que levou eles até a fruta. Porque se o orgulho deles, a vontade deles, de dar ouvido à serpente, de querer satisfazer os seus desejos, se eles não tivessem comido do fruto, nós estamos todo mundo bem hoje, vivendo sem pecado. A palavra fala que o homem, a partir da queda, o homem ele passou a ter que produzir, ele passou a ter que trabalhar para comer, porque até então, pelo fato de ele ser retirado do jardim, fora do jardim, o alimento não era em abundância como era no paraíso. Então, a partir daí, começou o homem a ter que lutar pelo seu alimento. A mulher passou a ter muitas dores no parto. Por quê? Tudo isso, quem trouxe para a vida do homem foi a desobediência, o pecado. Não sei, Maria. A Bíblia não fala. E muitos acreditam que talvez nem seja uma fruta normal. Tem assuntos que a Bíblia não dá respaldo para que a gente possa falar. É a coisa que você deve estudar, buscar conhecimento. Mas uma coisa eu sei: o que levou o homem à queda foi o pecado da desobediência a Deus. E aí Jesus ele veio para consertar tudo isso e para dar uma oportunidade, porque eu repito, Jesus ele morreu por mim e por você. Mas se você não aceitar Jesus, se
se você não receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, infelizmente, a salvação não te é garantida. Porque o próprio Jesus disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, assim, eu vejo algumas tradições, né, que não acreditam em Jesus. Então, essas pessoas precisam entender que Jesus, é necessário reconhecer Jesus, porque o próprio Cristo disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele diz assim: eu e o Pai somos um. Ou seja, se você não acredita em Jesus, você não acredita no Deus Pai, porque o próprio Cristo diz: eu sou a pessoa do Pai. Porque Jesus, foi necessário que Jesus ele viesse como homem, porque espírito não tem sangue, era necessário que fosse feito apenas um sacrifício em favor da humanidade, para que a humanidade alcançasse a misericórdia e a graça de Deus. Eu já estou terminando, eu não quero alongar. Você falou só um pouquinho. Assim. Deixa eu voltar para o texto que eu estava no livro de Deuteronômio. No versículo, assim como ali no versículo 19: porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Ou seja, essa obediência aqui, essa obediência fala de quê? Essa obediência fala de quê? De fé. Porque quem tem fé obedece. Porque quem não tem fé não obedece. Obedece. Isso, obedece. Então, porque a obediência leva o homem a ser feito justo. Por quê? Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, além de ele nos dar liberdade, porque a Bíblia fala que nós estávamos em escravidão, porque Jesus ele nos libertou da escravidão do pecado. Então, ou seja, nós éramos escravos do pecado. Hoje eu não sou mais escravo do pecado, porque eu tenho o livre-arbítrio de escolher. Eu não quero viver nessa vida. Mas você trabalha para Deus, quer dizer que nós é escravo de Deus? Não. E aí no versículo 20 diz assim: isso aqui é um grande contraste hoje no meio religioso. Isso aqui confunde as pessoas. Diz assim: além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse. Ou seja, a lei ela foi estabelecida para mostrar para o homem que ele estava errando. Porque enquanto não existia a lei, o homem não sabia o que estava certo e o que estava errado. Então Deus estabeleceu a lei para falar assim: olha, você não faz isso, se você pecar, você vai morrer. E aí, só que a lei ela não mudava a pessoa. Porque a Bíblia fala, porque a própria lei, a Bíblia fala que a lei era o ministério da morte. Por quê? Se a pessoa pecasse, por exemplo, o pecado de adultério, se uma mulher fosse pega em adultério, ela era apedrejada, ela era levada para fora do arraial e era apedrejada. Traição, adultério, roubo. Acã foi. Eu até ensinei isso aí para você esses dias. Acã desobedeceu a Deus. E por causa da desobediência a Deus, Josué, o exército de Josué foi atingido inteiro por causa da desobediência de um homem. Então, ou seja, isso fala muito conosco. Por exemplo, eu estou aqui na liderança da igreja. O meu pecado atinge a igreja inteira. É por isso que a liderança ela tem que estar em comunhão com Deus, ela tem que estar em busca, porque um pecador que entra na igreja, ele pode atingir a igreja inteira, porque ele traz a transgressão para dentro da igreja, e ele precisa ser confrontado, o Espírito Santo precisa ser trabalhado nele, ele precisa ser liberto, para que ele não contamine a igreja. Mas e se ele for lá só para aceitar Jesus? Estou
falando isso. Estou falando se ele vem para a igreja e continua pecando. É como você pegar uma batata podre e colocar junto das outras batatas que são boas. Vai apodrecer todas elas. Então o pecado na vida do homem, ele leva o homem a um estado de morte. Por isso é necessário que o homem reconheça que Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque se ele não reconhece, a salvação não é garantida para ele. Eu preciso reconhecer. Ele diz assim: quem vem a mim, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então Jesus deixa claro que ele foi o responsável para tirar o homem da condenação do pecado. Mas escolher a salvação é cada um de nós. Quantas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, quantas já tem um ano que nós estamos aqui pregando a palavra de Deus? Eu acredito que muitos estão ouvindo essa palavra. Há um ano eu estou aqui pregando, porque eu não vim aqui para gerar uma igreja, criar uma igreja para que eu possa aparecer. Não, eu vim aqui porque Deus nos levantou para anunciar a verdade, para pregar a palavra de Deus. Para mostrar que se a pessoa ela não renunciar ao pecado, ela vai morrer. Não estou falando morte física, porque morte física todos nós passaremos. Se Jesus não voltar enquanto nós estivermos em vida, nós vamos morrer todos. Mas se Jesus voltar com nós em vida, nós seremos transformados. E vamos subir para o céu, com um corpo glorificado. E aí, o versículo 20, assim como eu estava lendo, além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E aí algumas pessoas questionam Paulo, né? Aí o Paulo faz como se fosse uma pergunta, mas se abundou o pecado, superabundou a graça, então, ou seja, as pessoas hoje enxergam isso, porque se o pecado é grande, é muito grande, então a graça aumentou, eu vou continuar pecando. Não existe pecado pequeno nem grande. Então, não existe. Mas só que mas existe quantidade de pecado que se torna uma transgressão. Ou seja, o apóstolo Paulo fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde havia o pecado que estava contaminado, as pessoas estavam contaminadas pelo pecado, a graça de Jesus, ela veio para tirar o homem. A graça de Jesus, ela veio para libertar o homem da escravidão do pecado. Versículo 21, e eu já estou terminando. Porque assim como o pecado reinou na morte, ou seja, o homem estava morto em seus delitos, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Resumindo essa mensagem, para aqueles que estão me ouvindo, o que você quer para a sua vida? Você precisa reconhecer, assim como eu reconheço, que eu sou pecador. Você precisa reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você possa receber o dom gratuito de Deus. Porque enquanto Jesus não foi reconhecido como Salvador por aqueles que Ele veio para morrer, para sacrificar a sua própria vida, para se entregar como um cordeiro imaculado, como um cordeiro que foi levado como ovelha muda para o matador, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. E não há
não há salvação fora de Cristo. Então entenda uma coisa, não existe outro caminho a não ser por Jesus Cristo. Então, se você está numa vida de pecado, se você está em transgressão, o momento de você entrar na reflexão, o momento de você entender que o seu pecado pode te levar à morte eterna. Muitos vão pegar o texto da Bíblia, da cruz, onde o pecador, no último segundo de sua existência, ele reconheceu Jesus, porque ele não foi batizado, mas a palavra fala que Jesus, quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas Jesus, olhando para ele, reconheceu e viu naquele homem o arrependimento. Porque salvação não é eu estar, Mariana, na igreja. Salvação não é apenas eu carregar uma Bíblia debaixo do braço. Salvação não é eu só sentar no banco da igreja e me colocar um rótulo de cristão se eu não me arrependi. Jesus, quando olhou para o homem da cruz, Jesus viu nele o arrependimento. O arrependimento gera salvação. O arrependimento na vida do homem, ele gera a fé. O arrependimento gera no homem um quebrantamento. O homem, ele passa a ter o seu coração transformado. Por isso que Deus fala assim: eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Porque o coração de pedra tem vida, Mariana. O coração de carne tem vida, ele pulsa sangue. O coração de carne representa a ação poderosa do Espírito Santo, que tem batimento cardíaco. O homem passa a ter vida. Mas a gente vê que a humanidade hoje, ela está debaixo de um julgamento futuro. A palavra fala de Deus que aqueles que escolheram maldição para as suas vidas, vai chegar no último dia, vai chegar no último momento, a porta da graça vai se fechar. E um alerta que eu deixo para todos: não deixe para fazer amanhã. Não deixe de se arrepender amanhã. Não deixe de se arrepender hoje. Não deixe para se arrepender amanhã. Se você tiver que se arrepender de algo que você fez, se você tem que se arrepender dos seus pecados, das suas transgressões, para ter um encontro real com Cristo, amanhã pode ser tarde. Porque Jesus, ele pode voltar para mim hoje, voltar para você hoje. E não haverá oportunidade, não existe outro lugar que eu alcance a misericórdia de Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Não existe purgatório onde a sua alma vai para lá e vai ficar lá e depois você vai passar por um tempo lá. Não existe, isso é doutrina humana. A sua alma, o reconhecimento do pecado precisa ser hoje. Eu sou pecador, preciso reconhecer Jesus, porque se Jesus voltar para mim e para você, eu preciso estar pronto para subir. Eu preciso entender que a minha salvação é somente em Jesus Cristo. E eu não vou cansar de dizer isso. Arrependa-se. Arrependa-se, peça perdão a Deus. E reconheça Jesus para que você possa ser considerado um filho de Deus. Porque enquanto você não reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é uma criatura, você não é filho. Eu só posso me considerar um filho se eu sou adotado por Deus. E Deus não vai me adotar se eu não reconheço o seu Filho único como Salvador. E que fica essa mensagem para nós nessa noite. Deus, por favor. Nós vamos adorar mais